Bem-vindo, galera, mais um Sem Cortes aqui nesse canalzinho, meu Deus, com a presença ilustre de quem? Vocês perguntaram tanto de Queca Jasmine, gente, Tia Queca está na área. Tia Queca está na área. Por que Tia Queca está na área? Quebrando todas as regras, né, de convívio social atuais, né? Porque Tia Queca, diferente de muitas das pessoas de nossas famílias, estava em isolamento de verdade há quantos? Quase 4 meses já, né? Sim. 3 meses e pouco. 3 meses, já faz todo tempo na quarentena. Vai aí, né? E Tia Queca é uma dessas pessoas que também estava enlouquecendo. Nós aqui enlouquecendo, nós resolvemos enlouquecer juntos. E aí a gente fez o seguinte, Tia Queca, observa aí nos próximos 6 dias, 8 dias, se você vai ter algum sintoma sem sair de casa. E se você não tiver nenhum sintoma, pode vir pra cá passar uns 2, 3 dias. E ela fez 4, isso. 5, 6, uma semana, não importa. Exato, tá no sei lá eu quantos dias, mas enfim, é isso. Estamos produtivamente produzindo na quarentena também. Exato. Estamos só assim, estamos, né? Organizadamente, a gente se planejou e estamos aqui. Estamos foi aqui, planejado. foi bem planejado, viu, planejado, gente? Pra gente conseguir fazer isso. Enfim, foi assim que Tia Queca veio parar aqui e a gente quer conversar com ela sobre uma coisa. Muita coisa aconteceu agora esses Nossa, dias. esses 4 meses parece que foram 3 anos, né? De Tanta tanto informação que tá acontecendo. Até a nossa última vez foi na lua de mel. Que você veio pra cá, né? Que Mas eu olha o ainda não mundo conversei, como não mudou. encontramos. Olha o mundo como mudou Pois é. da Nossa, nossa da lua de mel pra agora, gente. Aliás, convido vocês a assistir. Nós estamos lá relaxadão, Nossa. tal, achando que era só uma gripezinha. A gente tava nesse papinho da ligação também. Só uma A gente gripezinha. viveu todas Brasil as é fases. quente demais, morre rapidinho esse vírus. Mas eu queria conversar com a Tia Queca sobre um assunto que eu acho que ela é da nossa família, talvez não, certamente, um dos poucos lugares de fala, né? Sobre tudo isso que aconteceu, que a gente viu sobre a prisão do moço, como é que era o nome dele? O negro nos Estados Unidos. Do George Floyd. Isso. E como ele foi preso e como isso já acontece aqui no Brasil e todo esse estouro, né? Sim. Da manada aí que rolou e que era tão necessário, que a gente já estava esperando isso há tanto tempo, que só aconteceu agora, mas que graças a Deus aconteceu. E eu queria um pouquinho aproveitar isso e falar sobre o que você faz, Tia Queca, porque a gente observa muitas ações suas nesse sentido, para criar sobrinhas e afilhadas. Caso não saiba, Queca é madrinha da Nina, nossa segunda filha, e ela faz muita coisa, assim, eu percebo que nas atitudes pequenas, cotidianas, do dia a dia, ela está sempre trabalhando esse tema com as meninas. Antirracismo, né? Criar Exato. crianças antirracistas. Como criar crianças antirracistas. Na verdade esse tema ele vem como uma consciência coletiva, né? Não adianta nada você só falar com a criança ou ensinar a criança, mas obviamente que você começa a trazer referências para a criança para ela lidar com aquilo de uma forma natural, né? Para ela não sentir tanto essa diferença, Porque pra ela ainda não existe essa diferença, A criança não né? tem isso, a criança não tem ela não nasce preconceito. racista, A criança, o que a criança reproduz é o que ela vê. Então, o racismo ou o preconceito tá embrenhado muito no que ela vive, no que ela vive, né? No núcleo familiar, na escola, no comportamento dos pais principalmente, porque é a referência direta que a criança tem com o mundo, né? Então, isso também tá inserido em muitas relações, né? Posso perguntar, você acha que é assim, a gente falando um pouco desse racismo, que ele é velado, né? Porque é diferente, é um pouco diferente aqui no Brasil, eu sinto, do que nos Estados Unidos. Aqui nos Estados a gente Unidos, finge que não é, né? Nos Estados Unidos, um preto não pode entrar num restaurante. Tipo, ainda, Mas sabe? é cultural, né? Assim, aqui aqui mesmo entrando... É como se tem não entrasse. olhares. E assim, não é tão longe, assim. Quando a gente foi pra Paraty, isso rolou em todos os lugares. Em Paraty, na ilha, em todos os lugares em que a gente tá inserido, é mais difícil de você perceber isso, porque você é branco, você lógico. cresceu, né? Enfim. Mas eu percebo isso. Eu, por exemplo, um exemplo clássico entre a gente, né?
Tipo, é muito natural que as pessoas olhem pra mim e não achem que a gente tem, tipo, uma conexão, assim, de irmandade. Elas acham que ou eu sou babá, ou eu sou, tipo... Isso eu já ouvi muito. Olha, a sua babá tá lá brincando com a sua filha. Aí eu falo, não, é minha cunhada. Isso, assim, tipo, não é uma coisa que... E eu que respondo, não é minha irmã, as pessoas bugam, tá ligado? Chocadas. Tipo, na hora, é muito engraçado. Não, é minha natural. irmã. Aí, É natural, assim. E eu já sou assim, tipo, por exemplo, pra mim não me afeta, não me atravessa, porque isso não me diminui, né? Assim, tipo, eu entender essas relações, inclusive conheço, quando eu era mais nova, cuidei de criança também. Eu trabalhei com recreadora, entendeu? A minha formação. Você é muito boa com então, criança, isso, você lida muito bem com criança. mas isso também, assim, tipo, nunca foi algo que me atravessou, como atravessa várias outras pessoas. E, assim, o que eu quero dizer do atravessamento é a intenção da pessoa de te fazer esse tipo de pergunta, assim, existe uma maldade, que é esse racismo velado, né? Ela é a babá, entendeu? Assim, é uma coisa meio... então você entra, você tá acompanhando, né? Você a gente aqui no Brasil é mais hipócrita mesmo por isso. Não tem outra palavra pra usar. A gente é mais hipócrita. A gente julga sem saber, sabe? É muito difícil pra gente, branco, privilegiado, se colocar no lugar de vocês, porque, desculpa, eu nunca vou saber. E olha que meu avô é mais escuro que a Queca, bem mais o Trindade. Negão, assim, negão. Meu avô, o pai da minha mãe. Saca? E posso só falar um exemplo? E eu não tenho como me colocar mesmo tendo isso. Exato. E olha que curiosérrimo. Inclusive, esse exemplo que o Thiago deu é muito recorrente. Não só da sua pessoa, mas, tipo, quando a gente vai falar sobre isso e muitos amigos, né, que são brancos, que também falam isso. Mas eu não sou racista. Imagina, meu avô é negro. E assim, tipo, acabou. Então, o seu avô é negro e aí acabou esse diálogo. Tá, então, você entendeu o que você tá falando. Então, E não é bem assim. E assim, tipo, isso é uma das coisas, né? Tem esse do meu avô é negro, tem algumas linguagens... Eu tenho vários amigos negros. Eu tenho vários amigos negros. E aí, assim, às vezes a gente tá inserido, por exemplo... Eu posso dizer que, como negra, eu estou sempre inserida em meios onde tem muitos brancos. Então, digamos assim, que eu sempre brinco falando que eu sou a cota de negros do lugar. Sabe? Eu falo, aqui tem cota de negros, chegou a melanina. Eu sempre brinco um pouco com isso, porque a consciência, ela tá em todos os lugares. Ela tá em todas as relações. Então, ao mesmo tempo também... Deixa a gente terminar de gravar, tá bom? Ela tá com fome ainda. Meu Deus, eu já não Mas, ainda dentro desse lugar, como é que a gente quebra esse... Que eu acho que é isso que pode trazer uma discussão bacana aqui pra a gente pensar. Por exemplo, por que eu falo essa citação do vô negro? Porque eu me apoiei nisso um dia. Eu entendi, e aí, há muito tempo atrás, quando foi um outro amigo que me explicou, falou, cara, mas você não é. Você não sendo... Você não vai saber na pele, não é o seu lugar de fala, você não pode omitir uma opinião direta sobre esse assunto, como eu não posso omitir uma opinião direta sobre ser mulher, o que elas duas podem. Exato, você entende? Sim. Cada um no seu lugar de fala. Aí tem a questão, eu posso falar sobre, mas eu não posso falar de. Tá? Eu posso falar sobre, o quê? Eu, Thiago, branco, privilegiado, você pode falar do seu lugar de privilégio, os meus valores, né? no meu lugar de privilégio, falar sobre o assunto eu posso, sobre. Eu não posso falar de, porque falar de é estar dentro, sabe? E aí você falando, quem pode falar de feminismo são as duas, quem pode falar de ser negro a Queca aqui em questão. E aí ela aplica umas coisas que eu acho muito legais, que eu queria que você falasse um pouco isso, porque a Queca deu a primeira boneca preta pra minha filha. São essas as referências. Vai passar o avião aqui e a gente vai fingir que nada tá acontecendo. Vamos Desculpa, fingir. segue. Então, aos poucos que a gente vai, com essas referências, a gente vai transformando e abrindo o universo dela. Porque, por exemplo, ela ganha um monte de boneca. Quando eu era criança, eu tive uma boneca negra, uma Barbie, que foi negra, mas foi um momento muito crucial da minha vida. Assim, tipo, foi o momento em que eu descobri o preconceito. Eu tinha primas loiras e aí eu um dia percebi
que elas eram a cara da boneca e eu não era a cara da boneca, né? Então, a referência que a gente tinha era uma apresentadora de programa infantil que era completamente diferente do meu perfil. Então, quando eu percebi isso, eu fiz uma revolta. Eu arranquei a cabeça de todas as minhas Barbies loiras, normais, e, tipo, eu não quis mais brincar de Barbie. A minha madrinha, ela foi pra uma viagem, arranjou uma boneca morena que não tinha no Brasil. Igual a blogueirinha, não tinha no Brasil. E ela trouxe pra mim isso, mas isso eu tinha já, tipo, uns 8, uma época de brincar de Barbie, assim, 8, 9 anos. Então demorei um processo pra entender isso, eu não tinha referência. Hoje, o das crianças... da representatividade, não, né? Eu sempre me senti representada. Sempre. Toda novela que eu assistia tinha alguém parecido comigo, todo comercial que eu assistia tinha alguém parecido comigo, todas as bonecas eram parecidas comigo. Então, pra mim foi uma coisa que eu nunca tive que pensar, e é isso que tá a questão, entendeu? E eu nunca tive que pensar nisso. E é muito louco, e sabe que esses bebezão que a gente tem, que é o bebê grande, que tem um corpo de pano, eu sempre sonhei em ter um bebê daquele. E eu nunca tive um bebê daquele. Que é aquele bebê que tinha um negócio, um fio de cabelo na testa. E eu nunca tive um bebê daquele. E é muito curioso, porque, por exemplo, as meninas, assim, da educação de criança, assim, eu faço parte diretamente da educação delas, né? E eu interfiro, inclusive, e tal, e eu tenho uma autonomia com elas. E assim, elas têm dentro de casa referências que perfil delas é completamente diferente do meu, óbvio. Mas, assim, eu quis trazer pra elas, assim, é esse primeiro contato, sabe? A gente fala muito sobre o cabelo, a Nina adora meu cabelo, ela pega meu cabelo, ela faz, ela arruma, e ela fala, o seu cabelo é enroladinho, o meu é liso. A gente começa a falar também sobre essas diferenças, porque a referência que ela tem em casa é uma referência que não é, né, a sintonia. A gente fala sobre quando elas estão pintando, sobre os tons dos lápis de cores. A Nina fez um desenho, aquele passeio que a gente fez, ela fez um desenho que ela pintou o boneco de marrom e ela veio me trazer o boneco, falando, olha, tia Keka, eu pintei você, sabe, assim. E é uma conversa natural, assim, a gente percebe que tem naturalidade. São coisas pequenas que são muito diferentes. Não, inclusive as histórias que você conta pra ela sobre as princesas africanas. Você traz já isso. Eu trago bastante mesmo, essa né? cultura sobre elas. Eu acho assim. bonito o jeito que a Keka faz, porque não é uma coisa bitolada, né? De forma alguma, assim. Natural, é de uma forma super natural. E a gente tenta introduzir isso também no cotidiano delas. Por exemplo, a escola onde ela tá, tem alguém, sabe? Que também, algum preto que sabe... Que tá inserido nessa escola. Isso preocupa muito a gente. Professores também, na TEIA tem, né? A gente sabe que tem. Exato. Porque eu cresci numa coisa muito louca, assim, minha época de ator, que eu trabalhava muito, era assim, gente, os negros não tinham vez, ponto. Ou era pra fazer a empregada doméstica, ou era pra fazer a babá, ou só, ou sei lá, o que estava cometendo um ato errado, sabe? É terrível isso, cara, é terrível. E a gente colocou na nossa dramaturgia nacional, nas novelas, nos seriados e tal, nos seriados e tal, a gente colocou durante muitos anos isso. Parece uma bobagem, mas isso só reforça. Eu vou falar uma outra coisa ainda, vou acrescentar mais uma coisa. No lance de publicidade, tem muito mais trabalho para homem, porque até pouco tempo atrás só tinha roteirista homem, praticamente só roteirista homem, e escreviam para homens. Então já era difícil ter personagem para mulher. Aí você chega lá, só tinha branca. Eu nunca tive que competir numa personagem com uma negra. Nunca. Não, e outra coisa, assim, eu posso falar também, porque nós três temos a mesma profissão, e inclusive, assim, se a gente vai fazer, os testes que eu vou fazer, que eu faço, né, pra publicidade, que é uma outra linguagem, que é uma linguagem que já é difícil pra mulher, quando o perfil é de mulher, é muito complicado o perfil para negro. E quando é o perfil para negro, é um negro muito específico que às vezes não atende o padrão do negro real, do negro brasileiro. Porque o negro brasileiro, gente, ele é um outro perfil. É um perfil de escola de samba, que eu quero dizer assim, tipo, aonde a gente vê, aonde a gente se identifica são aquelas mulheres negras que têm a perna grossa, que têm a cintura fina, que tem um outro padrão de beleza que a nossa
sociedade ainda não está preparada. Não A gente tá. ainda tá reeducando uma sociedade, a gente ainda tem dentro da nossa própria profissão, assim, tipo, são pouquíssimos personagens. Por exemplo, no teatro, qual protagonista você vê, assim, pra uma atriz negra, um teste pra uma atriz negra fazer? Mas uma todas podem protagonista. ser feitas por negras, Todas né? podem. É questão de Todas- representatividade. E uma outra Se você coisa. fizer a Lady Macbeth, vão falar, como é que nunca fizeram uma Lady Macbeth negra? Exato. Como é que nunca fizeram? Porque assim, tudo é possível, possível. E o que mais me deixa, assim, é uma das coisas que me deixa indignado um pouco dentro desse diálogo que não tem personagens, é que quando tem esses personagens, né, muitos personagens, eles são embranquecidos. Ou seja, qualquer outra atriz, por exemplo, uma personagem negra, né, incrível, Chiquinha Gonzaga, gente, foi negra, tá? Desculpa falar pra Pois vocês. é. Machado de Assis, gente, foi negro e foi enterrado na certidão de óbito dele como pardo. Mas não tem, você não precisa ir entende? muito longe. Os historiadores e a ciência toda demonstra que essa imagem de Cristo, e eu sou cristão, Sim. essa imagem de Loiro de Cristo, azul, né? no loiro de azul, não tem cabimento. Não tem, Não hoje eu tem vi cabimento, mas nem o Filho de Deus ia cair naquele lugar na Terra e ser daquela Sai cor. daquela. Eu vi no Face, eu vi num meme. Que ia morrer de insolação em um Naquele mês, tá ligado? De tão branco que Não é possível. Não, ele ia ter bolhas na pele, você entende? Eu vi hoje um meme que era um cara justamente falando isso. Eles pegaram uma foto de Jesus negro e eles falaram, até Jesus fez o aplicativo que transforma. E aí saiu a versão que a gente conhece, dele branco, de olhos azuis. Não, gente, eu acho que esse é um assunto muito abrangente, com bastante nuances e muita... A gente deu um geral aqui, tentando passar um geral do que a gente faz para tentar criar essas coisinhas lindas aqui, não munidas de preconceitos que eu vivi e venho quebrando todos os dias nos meus processos de evolução, sabe? E sinto isso na Gabi também. A Queca é pra gente, nossa, a referência. Às vezes a gente pergunta, liga pra ela, vai perguntar, eu tô falando bobagem, sabe? Tipo, posso falar disso? Como fazer isso, como fazer aquilo, enfim. É bom ter, pra gente também falar com propriedade. E pra gente sempre nesse entender lugar. também, ouvir esse outro lado de uma pessoa de perto, sabe? A gente tem que ouvir, abrir o ouvido pra realmente escutar o que eles estão dizendo, porque é a vida deles, é a realidade deles e não é a nossa. Exato. Se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar um likezinho aí. Eu tenho que cortar, desculpa, gente, mas aqui a gente, senão aqui vai até 20, 40 minutos e ela tem compromisso. Mas deixa eu só Tem que dar dar uma aula. dica assim, o importante é que a gente comece a perceber nas pequenas coisas do nosso dia a dia, sabe? Essas pequenas coisas, a gente começa a mudar um pouco a pouco, a gente já vai criando uma outra consciência pra essa geração. E é a gente que tem que mudar. Porque Deixa eu a tirar gente uma é dúvida aqui. referência. Filha, qual que é mais escuro? O papai? O mais escuro. Papai é mais escuro? Papai é mais escuro que Olha a a titia? cor, olha as cores. Qual que você acha mais escura? A tia Queca? É linda a cor da pele dela, né? Não é chocolate? É cor de chocolate. E assim, a gente pode errar e refazer os nossos erros, entendeu? E se desconstruir a cada dia com mais informação, com mais ouvido aberto e com mais coração aberto também. A gente tem que se ouvir mais. Isso aí, grande beijo pra todo mundo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau! Valeu, até o próximo vídeo.